A disputa em torno da Groenlândia transformou-se em um dos temas geopolíticos mais relevantes dos últimos anos, expondo as tensões entre soberania nacional, interesses estratégicos e a crescente importância do Ártico na competição entre grandes potências. As recentes declarações de autoridades americanas, a resposta firme de Copenhague e Nuuk e o valor militar da ilha ajudam a compreender por que esse território de pouco mais de 57 mil habitantes ocupa hoje um lugar central nos cálculos estratégicos de Washington, da OTAN, da Rússia e da China. Seja bem-vindo ao Café no Fronte, um espaço dedicado à análise da história militar, da geopolítica e das relações internacionais. Eu sou Sagran Carvalho, historiador e analista geopolítico, e meu objetivo é oferecer análises fundamentadas, contextualizadas e acessíveis sobre os principais acontecimentos que moldam o mundo contemporâneo. Nossa missão é simples e direta: geopolítica, guerra e poder explicados como história viva. Acreditamos que os eventos do presente só podem ser plenamente compreendidos quando observados à luz de seus antecedentes históricos, de seus interesses estratégicos e das forças políticas que movem estados, sociedades e líderes. Neste artigo, vamos examinar a posição da Dinamarca e da Groenlândia diante das pretensões americanas, o contexto histórico da soberania sobre a ilha, os interesses militares em jogo e as possíveis implicações para a segurança do Atlântico Norte e do Ártico. I think we are very ready to handle our presidency, and that's not something that we see as a challenge. I mean, we've been very clear. A Dinamarca reafirmou de forma inequívoca sua posição sobre a Groenlândia, estabelecendo limites claros para qualquer discussão envolvendo a presença e os interesses estratégicos dos Estados Unidos no Ártico. Embora Copenhague reconheça a legitimidade das preocupações de segurança americanas na região e esteja disposta a aprofundar a cooperação bilateral, o governo dinamarquês insiste que qualquer entendimento futuro deve respeitar integralmente a soberania do Reino da Dinamarca e o direito dos groenlandeses de decidir seu próprio futuro político. A posição foi reiterada pela representante permanente da Dinamarca nas Nações Unidas, Christina Marcus Larsen, que declarou que tanto o governo dinamarquês quanto as autoridades da Groenlândia continuam rejeitando qualquer iniciativa que implique transferência de controle da ilha para os Estados Unidos. Segundo Larsen, Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos concordaram em manter o diálogo por vias diplomáticas e continuar discutindo questões de segurança no Ártico e no Alto Norte, mas dentro de parâmetros claramente definidos. Esses parâmetros foram descritos como linhas vermelhas inegociáveis. Para Copenhague, significam a preservação da integridade territorial e da soberania do Reino da Dinamarca. Para Nuuk, capital da Groenlândia, representam o reconhecimento do direito de autodeterminação do povo groenlandês. Em outras palavras, embora exista disposição para ampliar a cooperação em defesa, inteligência e infraestrutura estratégica, não há abertura para negociações que coloquem em dúvida a soberania dinamarquesa ou a autonomia política groenlandesa. A declaração ocorre no contexto de uma crise diplomática que se desenvolveu entre o final de 2025 e o início de 2026. Após declarações da administração Trump sobre a possibilidade de adquirir, controlar ou obter acesso permanente à Groenlândia. Autoridades americanas chegaram a mencionar a aplicação de tarifas econômicas contra a Dinamarca e, em alguns momentos, não descartaram explicitamente medidas coercitivas para alcançar objetivos estratégicos relacionados à ilha. Essas declarações provocaram forte reação tanto em Copenhague quanto em Nuuk, que responderam reiteradamente que a Groenlândia não está à venda e que seu futuro cabe exclusivamente aos groenlandeses. A controvérsia ganhou relevância porque a Groenlândia ocupa uma posição geoestratégica singular. Localizada entre a América do Norte e a Europa, a ilha desempenha papel central no monitoramento do Atlântico Norte e das rotas polares. Sua localização é considerada fundamental para sistemas de alerta antecipado de mísseis, vigilância espacial, rastreamento de atividades navais russas e monitoramento das crescentes iniciativas chinesas na região ártica. A importância estratégica da Groenlândia não é nova. Durante a Segunda Guerra Mundial, após a ocupação da Dinamarca pela Alemanha nazista, os Estados Unidos assumiram a defesa da ilha por meio de um acordo firmado em 1941. Mesmo naquele contexto, Washington reconheceu formalmente a soberania dinamarquesa sobre o território. Em 1946, o presidente Harry Truman chegou a oferecer secretamente cerca de 100 milhões de dólares em ouro para adquirir a Groenlândia, proposta que foi rejeitada por Copenhague. Desde então, a cooperação militar entre os dois países foi consolidada por diversos acordos.
O mais importante deles continua sendo o Acordo de Defesa da Groenlândia de 1951, posteriormente atualizado para refletir a crescente autonomia groenlandesa. Esse acordo permite ampla presença militar americana na ilha, atualmente concentrada na Pituffik Space Base, anteriormente conhecida como Base Aérea de Thule. O tratado, entretanto, reconhece explicitamente a soberania do Reino da Dinamarca e não prevê qualquer forma de transferência territorial. A posição jurídica da Dinamarca em relação à Groenlândia é particularmente sólida. Após a dissolução da união entre Dinamarca e Noruega em 1814, a Groenlândia permaneceu sob controle dinamarquês. Em 1917, durante as negociações para a venda das Índias Ocidentais dinamarquesas, hoje Ilhas Virgens Americanas, aos Estados Unidos, Washington reconheceu formalmente a soberania dinamarquesa sobre toda a Groenlândia. Em 1933, o Tribunal Permanente de Justiça Internacional confirmou os direitos da Dinamarca sobre a ilha diante de reivindicações apresentadas pela Noruega. Ao longo das últimas décadas, a Groenlândia conquistou níveis crescentes de autonomia. O regime de Home Rule foi introduzido em 1979, enquanto a Lei de Autogoverno de 2009 ampliou significativamente os poderes das autoridades locais e reconheceu formalmente o direito dos groenlandeses à autodeterminação. Atualmente, uma eventual independência exige a realização de um referendo na Groenlândia, negociações com a Dinamarca e aprovação pelo parlamento dinamarquês. Embora pesquisas indiquem que muitos groenlandeses apoiam a independência como objetivo de longo prazo, a maioria também reconhece os desafios econômicos envolvidos. A ilha possui cerca de 57 mil habitantes, majoritariamente inuites, e continua dependente de significativos subsídios financeiros provenientes da Dinamarca. Esse fator tem levado diversos líderes políticos locais a defenderem uma transição gradual, em vez de uma ruptura imediata. Paradoxalmente, a pressão exercida por Washington acabou fortalecendo temporariamente os vínculos entre Groenlândia e Dinamarca. Mesmo setores tradicionalmente favoráveis à independência passaram a enfatizar a importância da cooperação com Copenhague, a OTAN e os parceiros europeus diante das incertezas geradas pelas declarações americanas. Em janeiro de 2026, reuniões entre representantes dos Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia resultaram na criação de grupos de trabalho destinados a discutir preocupações de segurança no Ártico. Apesar disso, as divergências fundamentais permaneceram. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, resumiu a posição de seu governo ao afirmar que questões relacionadas à segurança, investimentos e cooperação econômica podem ser negociadas, mas a soberania não. Da mesma forma, líderes groenlandeses reiteraram que não desejam integrar os Estados Unidos e que qualquer decisão sobre o futuro da ilha deve partir exclusivamente de sua população. Ao longo de 2026, as negociações continuaram em um tom mais pragmático. A Dinamarca acelerou investimentos em defesa ártica, ampliando programas relacionados a navios de patrulha, drones, aeronaves F-35 e exercícios militares conjuntos com aliados europeus. Paralelamente, Washington e seus parceiros mantiveram discussões técnicas sobre a expansão de capacidades militares na região, sempre dentro do marco jurídico existente. A posição defendida por Copenhague e Nuuk combina fundamentos jurídicos sólidos com considerações estratégicas pragmáticas. Tanto a Dinamarca quanto a Groenlândia reconhecem a relevância das preocupações americanas no Ártico e demonstram disposição para aprofundar a cooperação militar e de segurança. No entanto, ambas sustentam que essa cooperação deve ocorrer dentro das estruturas já existentes, respeitando a soberania do Reino da Dinamarca e o direito dos groenlandeses à autodeterminação. Para os dois governos, segurança coletiva e parceria estratégica são compatíveis com a ordem internacional vigente. Qualquer discussão sobre alteração de soberania, porém, permanece categoricamente fora de questão. Obrigado por acompanhar mais esta análise do Café no Front. Se este conteúdo agregou conhecimento e ajudou você a compreender melhor os acontecimentos internacionais, considere apoiar o nosso trabalho. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo análises independentes, aprofundadas e comprometidas com a contextualização histórica dos grandes temas da atualidade. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos, deixe seu comentário com sua opinião sobre o tema e compartilhe este material com outras pessoas interessadas em geopolítica, história e relações internacionais.
Também convido você a seguir nossas redes sociais, cujos links estarão disponíveis na descrição. Por lá, publicamos atualizações diárias, análises rápidas, notícias comentadas e conteúdos exclusivos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e confiança. Café no Fronte, Geopolítica, Guerra e Poder explicados como história viva.